Muito bem, fã de esportes, voltando já com as imagens, os melhores momentos de Flamengo 1, Corinthians 0. Bom lembrar, foi uma noite de Copa do Brasil muito legal, 2 jogos bem legais da gente assistir, movimentados. O Atlético venceu o Vasco virada 2-1, daqui a pouco a gente fala sobre esse jogo. A gente abre com o jogo agora das 9h45, repetindo, vitória do Flamengo 1-0 e ficou pouco, hein, Calçadinho? Embora o Corinthians também teve chances, mas a gente vai ver pelas defesas aí do Neneca como ficou barato esse 1-0 para o Corinthians. Calçado, tudo bem? Olá, William, olá, companheiros, fãs de esportes. Não, ficou barato pelo placar. A gente está falando de um mata-mata e esse jogo ele compõe todo o cenário do jogo da volta. Apesar do Ramon Dias. O Ramon Dias, você olha para o Corinthians no primeiro tempo, parecia uma formação que tem o seguinte nome: vou me livrar dessa porcaria hoje, que era a Copa do Brasil. Porque é impossível alguém escalar o Igor Coronado para marcar. E ele deixou um meio de campo frágil, obrigando um jogador que não tem essa condição de marcar o lado direito do Flamengo. Ele tem que marcar o lado que tem o Wesley, tem o Gerson vindo do lado para dentro, e um Flamengo vibrando, né? Um Flamengo, há um bom tempo você não viu o Flamengo com essa empolgação. Mudou o treinador. Mudou, empolgadíssimo. E aí, jogando bem. A perspectiva do Corinthians e ela é clara, olhando para o banco. A prioridade é o Campeonato Brasileiro. E o Ramon Dias, nesse ponto, está super certo. A prioridade é o Campeonato Brasileiro. E ele deixa o José Martínez no banco, ele deixa o Bidon no banco, ele deixa o Yuri Alberto no banco. Está tudo certo. Agora, o fato desses jogadores estarem no banco não significa que, taticamente, você vai levar qualquer coisa para dentro de campo. E ele fez isso no primeiro tempo. Quando ele corrige no segundo tempo, coloca mais um zagueiro, coloca um volante, o Martínez ao lado do Charles, o Corinthians muda. Com o Yuri Alberto também, o Corinthians muda radicalmente. Sim, em relação ao Corinthians do primeiro tempo, né? E teve até chance de fazer gol no Flamengo, mas é um placar, é uma vitória importante, mas é um placar que poderia ser muito maior para o Flamengo. Sem dúvida. O Flamengo acertou a bola no gol 7 vezes, se saísse com 2-0, estava justíssimo. Eu acho até que se saísse com uns 3-0 estaria justo também, Pedro Ivo. Que estreia, poderia ter sido ainda melhor se os gols tivessem saído como foram criados, né? Mas que bela estreia do Felipe Luiz, hein, ô Pedro? Tudo bem? Tudo bem, William. Abraço a você, Calçade, Jean, Birra, o fã de esporte com a gente. É muito louco, né? Porque se o Corinthians também achasse o empate ali no momento que a defesa do Flamengo salva, a gente já está aqui debatendo como é que seria, se o Corinthians se livrou. Mas sim, em termos de volume, principalmente, e não é volume de estar posicionado no campo do ataque, porque há uma semana atrás a gente falava do Flamengo estar posicionado no campo do ataque do Pearol. Mas como? Com que dinâmica? Pressionando como? Circulando a bola com que velocidade? Entrando na área com que velocidade? Isso não tinha, então hoje teve. Hoje você viu um volume que era transformado em grande chance. Está vendo a bola na trave aí, deve ter sido a 5ª, 6ª, 7ª grande chance do Flamengo no jogo. E aí, outra rebola, o tanto de chance. Eu lembro que na semana passada, o Hugo salvou a pátria. A gente falava aqui no linha de passe, o Pirner estava, o Jean estava, que não tinha um grande lance para você chamar de aquela bola que faltou, aquele gol perdido. Não tem o lance que era o retrato da eliminação. Hoje você tem os 4, 5, 6 lances que são o retrato da vantagem que poderia ser maior. Então isso diz muito sobre a imposição que foi o jogo de hoje por parte do Flamengo. E a gente vai entrar num debate aqui daqui a pouco sobre o trabalho de Felipe Luiz, entrada de Gabigol, coisas que só a mobilização do elenco. Porque, e aí é uma informação, né, William? O time que entra em campo hoje, com o Gabigol de titular, ele nem sequer treinou o jogo. Pois é, então, é isso que eu estou falando, não tem porque trabalho. Quando o Felipe Luiz deixou de fazer os trabalhos lá individualizados, setorizados, quando ele monta os 11 jogadores em campo, o Gabriel não estava. Era o Plata, que aí o Plata acaba sendo sacado durante o dia, porque apresentou fadiga nos exames e tal, aquele monitoramento que a comissão faz. Aí entra o Gabriel, ou seja, o Gabriel entrou sem treinar exatamente com esses companheiros como titular. Então não é também para sentar e falar, não, porque ontem teve um trabalho específico que foi visto hoje em campo. Mobilização, circulação de bola rápida, que esse time sabe fazer, que a gente cobrava em outros jogos. Aceleração, pressionar. O Felipe Luiz falou muito isso na coletiva. Sim. Isso tudo foi feito diante de um Corinthians, o Calçado também falou, que você olha para a escalação do Ramon e convida também, né? Coloca a gente para marcar por dentro, para povoar, mas a gente que não é de combate. A lateral fica aberta, toda hora 2 contra 1. E o Flamengo foi chegando, empilhando chances. Poderia sim sair com muito mais que 1-0. Aliás, teve gol do Gabigol.
Mas estava em posição de impedimento. Quer dizer, a linha traçada diz que estava. Eu, honestamente, não me convenceu. Qualquer resultado, Não me pelo convenceu. que foi mostrado, qualquer resultado, olha, A gente falava isso. no meio, na mesma É linha. aleatório, é o cotovelo, é o Gente, ombro, enquanto é a não sei o quê. CBF não tirar uma graninha daquele cofre que está quase transbordando e comprar a tecnologia para isso, para acabar com todo esse problema, o jogo fica mais rápido, porque a informação vem quase que imediatamente, vem com uma certeza que deixa o pessoal mais tranquilo, todos com mais tranquilos, porque isso que a gente tem visto com a imagem, às vezes numa angulação que não é ideal e distorcida porque ela é aproximada, não te garante nada ali. O que realmente aconteceu naquele lance, você não sabe. Hoje é um desses exemplos, você não sabe. Você pode para cá, para lá. Então, assim, é só uma questão de abrir o caixa. Boa vontade, o dinheiro tem. Boa vontade. Dinheiro tem. Sim. Falta é boa vontade, porque o dinheiro sai para muita coisa. Né? Daí as federações que... Daqui a pouco a gente vai mostrar esse lance, a gente vai discutir mais esse lance, a gente vai mostrar a entrevista do Felipe Luiz, torcedor do Flamengo, está louco para ver as primeiras palavras do Felipe Luiz num pós-jogo, né? Estreia dele. Também vamos ouvir o Ramon também justificando aí algumas opções que a gente já está criticando aqui, como o Corinthians estava exposto. Tudo isso na sequência desse linha de passe. Certo, seu Jean Oddi? Sobrou o Flamengo hoje, hein? Fala, William. Boa noite, companheiros. Sobrou, eu acho que sobrou. Se o confronto nesse momento está aberto, muito se deve aos R$500 mil investidos. Um dinheiro bem aplicado, pelo Corinthians para que o Hugo pudesse jogar, porque ele foi essencial. Eu até acho que poderia ter ido melhor no lance do gol. Não dá para dizer que ele não falhou no lance do gol, mas se você for olhar o saldo, foi um grande saldo, porque ele fez grandes defesas o jogo todo, né? O Flamengo teve bolas na trave também, a exemplo do Corinthians, que até teve as suas chances, sobretudo no segundo tempo. Mas foi um Flamengo muito superior. Acho que chamou atenção a postura do Flamengo. E vejam bem, eu não estou falando a postura só do ponto de vista da vontade, porque senão já começa aquela especulação de, veja bem, com o Felipe Luiz os caras estão correndo que nem louco, pro Tite ninguém corria. Não, tudo bem. Eu acho que, de fato, a intensidade que a gente viu hoje do time do Flamengo, quase que o tempo todo, e olha, o Felipe demorou a mexer, demorou a substituir, e foi uma intensidade realmente impressionante o tempo todo. O Corinthians não conseguia jogar futebol no primeiro tempo. Não é que ele não conseguia jogar bem. O Corinthians não conseguiu jogar futebol no primeiro tempo porque o Flamengo mandou no jogo. 40 minutos, tá? O primeiro chute foi aos 40. Isso, os últimos 5 acho até que o Corinthians conseguiu jogar. Mas assim, o Flamengo se impôs absolutamente pela maneira como marcou, pela maneira como não deu espaço, pela maneira como roubou bolas, mas também pela maneira como foi vertical. E acho que essa é a diferença também do Flamengo que a gente viu, e o Pedro até falava, né? Dos jogos contra o Peñarol, em que o Flamengo ficou muito com a posse de bola no campo de ataque, até marcou alto também contra o Peñarol, mas ficava ali, um toque para um lado, toque para o outro, toque para um lado, toque para o outro. Olha, dá uma olhada assim, o que o Flamengo faz no momento que ele rouba as bolas nesse jogo contra o Corinthians, sobretudo no primeiro tempo. É aquele passe vertical, é indo para cima, é tentando resolver a parada e muito pelos lados. Aí não dá para deixar de mencionar o que o Calçade falou. Assim, o espaço que o Corinthians concedeu ao Flamengo, sobretudo pelos lados do campo, era um negócio tão escancarado, tão claro, tão óbvio, que realmente me chamou a atenção o Ramon Dias não resolver esse problema ainda no primeiro tempo. Pois é, demorou muito. Ele não precisava nem das substituições, mas, cara, fala assim, ó, vou marcar com uma segunda linha de 4 e aí define. Romero, você vai para um lado, o Coronado, se que fosse, vai para o outro. O Héctor foi um coadjuvante o jogo inteiro, não tocava na bola, quer dizer, era um jogador que não estava fazendo absolutamente nada ali. Então, acho que o Corinthians também facilitou ao escalar esses 2 meias. Porque na hora que o Ramon Dias diz, vou escalar 2 meias, ou ele está pensando, cara, eu vou controlar o jogo, eu vou ter a bola e esses 2 caras vão me dar o controle do jogo. O que era muito improvável contra o Flamengo no Maracanã. Então, ou você controlava o jogo, ou você ia ser muito frágil na marcação. Foi o que aconteceu, especialmente na primeira etapa. Agora é o seguinte, né, Birner? Eu vi no começo do jogo, antes do jogo, quando saiu a escalação, muita gente, olha aí, ó os parças aí do Felipe Luiz. É o Gabigol, é o Bruno Henrique, é o Arrascaeta e o Gerson.
Aí eu te pergunto, a gente já estava falando isso aqui na segunda, né? Dá para fazer diferente? Hoje teve a questão do Gabigol, o Plata, né? Que estava treinando, como disse aí o Pedro Ivo. Mas eu acho que todo mundo entregou. O Gabigol a gente pode discutir aqui, a parte depois, mas assim, acho que todo mundo acabou de alguma forma entregando, mais, outro menos, mas todo mundo entregou. Inclusive nessa parte da intensidade. O Flamengo só não foi mais intenso quando não aguentou mais, até na reta final do jogo, né? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, ao Pedro, Jean, Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Eu ouvi tudo que os colegas disseram, eu concordo com algumas coisas, mas me ficaram algumas questões. Diga lá. Eu olho a escalação do Flamengo, De La Cruz, até o final de semana, não estava bem fisicamente. Tava Gerson. Tempo hoje um pouco abaixo. Gerson. Sim. Mas tava Maratona de jogos muito pesada. Arrascaeta. Também jogando muito abaixo, fisicamente todo devendo. final de temporada é isso. Isso. Bruno Henrique. Não estava bem também. Também não está bem fisicamente. Não tava o Gabigol não vou nem falar da parte física. Não, mas em campo eles realmente demonstravam Sim, isso. Ninguém estava inventando. Não, estou falando da parte técnica. Outra questão. Não, fisicamente eles estavam demonstrando isso mesmo. Isso. Questão física. Mas de repente ficaram todos ótimos. Voaram, né? Voaram na pressão de saída de bola, na rotação, na troca de passes, nas triangulações, chegaram na cara do gol e só não golearam porque a atuação do Hugo Neneca foi muito acima da média. Sim. Muito acima da média. Eu concordo perfeitamente com o Jean. Os 500 mil reais... Nossa! Esses 500 mil reais, se forem transformados numa classificação em Itaquera para a Copa do Brasil, são uma gorjeta perto do valor que vai ser pago por jogar a decisão. Só quem não deixou de ir na volta já pagou esses 500 mil reais em renda. Gente que desistiria hoje. Então, eu fico me questionando... porque eu não via nenhuma insatisfação dos jogadores do Flamengo com o Tite. O que aconteceu hoje? Porque não é possível que só uma injeção de ânimo, uma mudança de ambiente tenham tornado a equipe tão melhor do que foi em diversos dos últimos jogos grandes de Libertadores. Oi? Meses. Os últimos eu ia meses. perguntar, há quanto tempo o Flamengo não joga assim? Eu estou tentando, eu não me lembro de uma partida Estou tentando buscar. como essa. O Flamengo teve uma partida de muita intensidade por precisar fazer o placar naquela ida contra o Bolívar, porque precisava... No Maracanã, né? O 2-0. Não necessariamente brilhante, mas precisava do gol a mais, então não desacelerou. Mas você não acha... Assim, para mim, a intensidade não é algo tão raro assim no Flamengo. O problema não, no caso... Mas do... a assertividade só ideia de jogo. disso. Não, eu acho que... Claro que ela entra na discussão e ela é importante, discutível. Não, porque eu acho que assim, a intensidade ela existiu, acho que acima da média sim, mas não dá para dizer que não havia essa intensidade em nenhum momento com o Tite. Para mim, o que chamou muito a atenção foi como o time, a partir do momento que roubava a bola, e basta a gente ver os melhores momentos. Os melhores momentos, eles simbolizam isso muito bem, porque não era aquele roubar a bola e ficar fazendo o que o Flamengo fazia com o Penharol. Tudo bem, o jogo direto. O jogo direto, é o jogo vertical. Então, Sim. assim, tinha uma ideia ali. Me parece que ali foi orientação. Aí já tem ele. Que o Flamengo jogasse dessa maneira de, cara, rouba a bola, mas não é roubar a bola para ter a posse Ele de falou bola. que queria esse tipo de jogo, inclusive na entrevista. Exato. Mas aí assim, vamos voltar para aquele seu papo que eu concordo. Tinha uma orientação do ser vertical, tá muito claro. Vamos ver como é que era o desenho do jogo do Penharol. Flamengo em cima, não necessariamente ele roubava muitas bolas. E quando ele roubava, era aquela circulação assim... Isso, era horizontal. Mas aí para não dizer também que era só uma orientação do Felipe Luiz, que a gente sempre fala assim, não te vai superdimensionar muito um trabalho de um cara que deu um treino tático ontem e que o time que entrou em campo hoje me treinou ontem junto. Aí você fala assim, não é possível que seja só injeção de ânimo. Eu já acho que é possível. Só injeção de ânimo? Porque, assim, esses caras, eles não aprenderam de domingo para hoje. Domingo foi o último jogo do Tite, né? Eles não aprenderam de domingo para hoje como é que se pressiona. Eles não aprenderam de domingo para hoje como é que se rouba a bola e acelera. Eles não aprenderam de domingo para hoje como é que o Bruno Henrique domina, trava passado e o Alexandre passa. Não aprenderam. Então, eu só posso acreditar... Ou eles sabiam antes? Eles não faziam? O que se fez hoje, se sabia antes. Não se aprendeu segunda e terça e fez hoje. Então, eu quero acreditar que é só uma questão de injeção de ânimo. Também não vou entrar no papo que o Jean fala de que queriam derrubar Tite, não queriam correr. Só que é uma questão anímica natural. A gente não tem dia que a gente senta aqui. Não tem dia que a gente senta aqui. Eu quero um pouco além disso. Final de campeonato, e levanta, e o tom é de... Eu quero um pouco além disso. Eu acho que vai além, mas é também isso. O quarteto de primeira pressão mais avançado é exatamente um quarteto antigo do Flamengo. Bruno, Arrascaeta, Gerson e Gabigol. Né? Atrás o Eric, um volante.
não muda muito. Esse Entende o quarteto que jogo. jogou junto uma vez esse ano. Agora eu quero colocar uma questão para vocês. Alguma coisa aí tem, não Tá estou falando bom. que pode se reproduzir E isso, se fosse que vai continuar hoje- acontecendo. Porque o que o Corinthians levou para campo foi para recuperar o Flamengo. Primeiro tempo. Primeiro tempo foi. Foi para recuperar. Porque assim, o Ramon Dias, ele tem, vamos supor que ele escala o Hernandes, centroavante. O Garra atrás dele. O Romero de um lado, o Pedro Henrique do outro. São 4 jogadores. Sobram 2 volantes no meio de campo. Ele poderia colocar o Rian e o Charles, que ele voltou. Só que ele volta com o Pedro Henrique e volta com o Romero. Ele fecha uma linha de 4 e tem o Garro que pode voltar no meio de campo. Então o time tem ligação e tem gente para marcar do lado. Ele resolveu marcar o centro do campo só com 3. O Garro ficava um pouquinho mais à frente, Romero e o Hernandes mais adiantado. Então assim, ele facilitou a chegada do Flamengo, porque não era uma linha de 4, eram 3, sendo que um deles não tem a menor condição de marcar ninguém, que é o Igor Coronado. Então, aí eu te pergunto, e se fosse o Peñarol hoje outra vez? Seria esse mesmo Flamengo que vocês estão Concordo, relatando? porque Seria, não, porque o Peñarol não deu campo pro Corinthians, eu também acho. tem um adversário, Claro. falou, Flamengo, vem com tudo que eu quero mandar a Copa do Brasil para o espaço hoje. Não, Esse foi o Corinthians no primeiro tempo. Se fosse o Peñarol, não teria um espaço pra você verticalidade. identificaria essa vontade. O Peñarol marcava 5 vezes mais que o Corinthians de hoje. mas- Nossa, mas o Peñarol é um time organizado. Sim. Perfeito. Isso aqui o que se viu dentro Eu do não campo sei se o do Flamengo Corinthians foi uma construiria com tanta facilidade, mas que ele esmagaria o campo de ataque, varia o Peñarol e ficar dando bico pra frente o tempo É inteiro. que assim, também... Tenho minhas dúvidas. Porque eu acho que assim, a gente fala da tal A gente vai ver isso da nos próximos intensidade. jogos. Primeiro, Não, hoje. Os a próximos jogos são os intensidade próximos para jogos. roubar a Próximos bola, você só consegue ter no momento em que o seu adversário tá com a bola. É uma questão lógica. Não era o precisa que- ir não era muito... o que o Peñarol queria. E aí vamos lembrar. A média de posse de bola do Flamengo contra o Peñarol foi 75% de posse de bola. Basicamente não dava para ser maior. Quer dizer, o Flamengo teve a bola o tempo todo contra o Peñarol e não dava para ser mais intenso para roubar a bola do Peñarol. Por isso que eu estou dizendo que, para mim, a questão nem é tanto essa. A questão é o que o Flamengo fez a partir do momento em que ele teve a bola. Contra o Corinthians, hoje, 57% de posse de bola. Então, assim, foi um absurdo. ele não teve tanta bola assim, mas na hora que ele teve, ele agiu da maneira como agiu, e aí eu estou plenamente de acordo com o Calçade. É claro que contra o Corinthians fica mais fácil você agir dessa forma, porque a escalação do Ramon Dias no primeiro Sabe tempo o- foi bizarra. E não estou falando bizarro. como profeta do acontecido. Eu olhei a escalação e falei, cara, tudo bem você imaginar que você vai escalar Coronado e Garro juntos em algum momento. Com qual proteção? Não contra Não era o Flamengo no Maracanã num jogo de Mas mata-mata. você quer Então ele uma saiu amostragem agradecendo os deuses. uma amostragem que a gente usou bastante, um dado que a gente usou bastante nos 2 jogos com o Peñarol, era como caras fundamentais no meio de campo do Flamengo perdiam muitas bolas, que era o caso de Arrascaeta e De La Cruz. Eu não sei exatamente, o Vitor pode até olhar. Eu acho que o Arrascaeta também perdeu coisa de entre 15 e 20 bolas hoje. Só que é o que o Tio fala, eu acho que é mais do que não ter a bola, é a postura depois. Depois que se perdia a postura, eu acho que não ia ter esse cenário de jogo do Peñarol. Mas a postura era diferente. Não era simplesmente porque o Gabriel estava jogando, ou porque ele estava no Maracanã, ou porque tinha um treinador novo. Esse grupo aí se comportou de forma diferente, até quando ele caiu nos mesmos erros de um jogo contra o só Peñarol. que aí tem uma Perde coisa. a bola, acelera, abafa, pega, inverte para buscar o cara que vai entrar na área. Não inverte para 1, Isso, 2, já tô 3, de lado. 4, 5. Que o Peñarol se defendia assim, Calçado vai lá. Virava. Peñarol Colocar- tinha 2 volantes A em linha. falta de velocidade do Flamengo para circular a bola facilitava para esse Peñarol. E hoje a coisa é Peñarol acelerada. tinha os 2 volantes aqui, Baez de um lado, quem que jogou lá no primeiro jogo? O Cabreira. Baez e Cabreira, que eram atacantes, mas jogaram aqui o tempo todo fechando. Então você tinha um time muito trancadinho, com o Léo Fernandes e o Max Silveira. Não, era um time organizado. O Corinthians foi uma desorganização, sim, que não dá para o Ramon Dias levar este Corinthians a campo no primeiro tempo e se surpreender com o que ele viu. Porque a escalação não mente. Logo de cara você vê que não segura. Então, assim, na minha cabeça o que pensava Ramon Dias a respeito do jogo? O que ele quis fazer? Porque é óbvio que não ia segurar o Flamengo. E eu estou usando o exemplo de uma equipe, de um Peñarol, que é um time organizadíssimo, que não foi o Corinthians. Sim. Para chegar onde?
no Flamengo. O Flamengo tem 8 jogadores que participaram da partida contra o Peñarol do primeiro jogo, o jogo do Maracanã. 8 jogadores. O que ele tinha, ele estava com o Salo Plata, Fabrício Bruno e o Varela, que não começaram jogando hoje. Então, assim, basicamente é o mesmo Flamengo. E tinha o Gabigol. A temperatura do Flamengo, a vontade, o desejo, as triangulações, um time com mais vontade para jogar, isso é óbvio que era diferente do jogo contra o Peñarol. Agora, as dificuldades que ele enfrentou lá contra o Peñarol poderiam ser enfrentadas com este espírito que não foi levado para campo naquelas partidas contra o Peñarol. Isso não foi levado para campo. Este espírito de busca, de essa vontade toda que a gente viu nos jogos contra os uruguaios, isso não ocorreu. Eu explico o que o Ramon Dias pensou. O Ramon Dias, como ele já fez algumas poucas vezes, quando ele jogou com o Garro atrás, com o Coronado atrás do Garro, contra equipes mais fracas, ele não acreditou que o Flamengo conseguiria exercer uma pressão como essa. Ele achava que o Coronado ia contribuir para acionar o Garro, o Romero e os jogadores mais avançados. Ele fez uma aposta e a aposta foi muito errada. Muito errada pelo que vocês disseram, porque o sem bola do Coronado não é bom, e principalmente porque o Corinthians, quando recuperava a bola, não tinha nem tempo de pensar, e aí é mérito do Flamengo, né, para tentar fazer essa transição e usar o Garro e o Coronado, e quem sabe o Garro até se recuasse um pouco mais para conseguir acionar o seu centroavante, que ficou lá isolado. E foi que mesmo não sendo lá o melhor jogador do mundo, o centroavante mais sonhado, nem a primeira opção, acabou sendo vítima daquilo que o time não conseguiu produzir com a bola, o Corinthians, porque a aposta do seu técnico não funcionou. Eu lembro que a gente discutiu aqui algumas vezes, William. Muita ingenuidade. Dá para jogar o Coronado como um terceiro jogador de meio de campo e o Garro mais avançado? Depende do time que você vai enfrentar. Eu falei contra o Palmeiras. Tá. Agora eu vou te perguntar um negócio. Também. Quanto te surpreende este Flamengo com mais vontade, este Flamengo cheio de energia? Quanto esse Flamengo te surpreendeu hoje? E quando você fica sabendo que não vai ter o Tite e que vai ter o Felipe Luiz. Aí você vê esse Flamengo, você ficou surpreso? Você treinador do Corinthians, não sabe? Então, você treinador que já viveu isso, não sabe que os caras vão voar? Porque... A escalação não me surpreendeu. Eu falei que para segunda-feira, eu falei que achava que esses caras iam jogar todos. Exatamente. Por outro lado, eu não imaginava que eles conseguiriam fazer esse jogo de pressão tão bem executado. Eu não faria o que o Ramon fez. Eu discordo da escalação do Ramon. Sabe, sem dúvida nenhuma, eu acho que ele errou. Mas eu não imaginaria que o Flamengo conseguiria jogar nesse nível sem bola como jogou, principalmente no primeiro tempo. Vamos ver e ouvir Felipe Luiz, sua primeira coletiva. É claro, já teve a de apresentação, mas pós-jogo é a primeira. Vamos lá. Maravilhosa. Estou sentindo o banco de reservas. Eu vi meus companheiros por mim. Eu me senti muito orgulhoso. Eu sou um privilegiado. E eu falei, não falo da boca para fora. Quando a torcida quer ganhar o jogo, ela ganha sozinha. Então, o apoio que teve hoje refletiu nos jogadores e fico muito feliz de ter conseguido trazer essa energia e a comunhão com a torcida ela tem que crescer cada vez mais, mas isso a gente só vai conseguir se dentro do campo a gente corresponder à expectativa deles. Felipe, Letícia Marques do GE. Bom, eu estava aqui na coletiva que você falou, né, após a sua aposentadoria, você até sentou aí brincando, falando assim, aqui que os técnicos dão as coletivas, e eu queria voltar um pouquinho, assim, 10 meses praticamente, né, desde que você se aposentou, você já falou pra caramba na sua apresentação, mas eu queria que a gente viu algumas imagens, você muito emocionado durante todo esse período, né, agora, principalmente quando você pisa no gramado. E eu queria que você hoje, técnico do Flamengo, o que você poderia falar de recado para o Felipe Luiz de 10 meses atrás, que sentou aí e brincou um pouquinho nesse período? O que você pode falar? Assim, como eu falei, né, eu tinha um planejamento, um objetivo muito claro no pós-carreira. Eu já estava me preparando durante muitos anos, estudando durante muitos anos e estou aqui. Assim, antes ou depois ia acontecer. Uma hora eu sabia que ia acontecer. Então, tentei me preparar o mais rápido possível para poder viver
desse lado, do lado do treinador. Não é fácil. Hoje eu estou falando aqui com vocês na vitória, é muito mais fácil, mas vão existir dias que eu vou estar aqui falando na derrota, que vai doer, mas é a profissão que eu escolhi. Sou muito apaixonado pelo que eu faço, muito mesmo. Não me importa ficar a noite sem dormir para poder estudar, para poder melhorar e preparar tudo, e deixar tudo preparado e mastigado para os jogadores. Então, eu não tenho dúvida que, fazendo as coisas com paixão, a gente está no caminho certo. Felipe, aqui. Boa noite, Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Hoje foi sua estreia como treinador do time profissional, você entrou em campo bem emocionado. Eu queria que você fizesse uma comparação com a sua estreia como jogador do Flamengo também, já que o Flamengo é um clube do seu coração, de infância, de família. Então foram 2 momentos, acho que inesquecíveis da sua vida. Eu queria que você fizesse essa comparação de quando você entrou em campo como jogador do Flamengo e hoje como treinador do time principal. Interessante. Como jogador, eu estava com um certo receio, que eu vinha de lesão, e eu lembro que lá na Bahia eu ficava olhando toda hora para a camiseta, que era cinza, e para o escudo, e eu ficava olhando para as placas do Campeonato Brasileiro, que eu falava, caramba, não sei se quase 20 anos, 17, 18 anos depois que eu saí, eu voltei a jogar o Campeonato Brasileiro. E isso, para mim, eu estava no jogo pensando nesse momento, mas com aquela tensão de jogar bem, de tentar fazer um jogo perfeito e tudo mais. E não foi aquelas coisas, mas como treinador é 100% diferente, totalmente diferente, não tem nada a ver. O que eu vivi nesses últimos 2 ou 3 dias foram 7 anos da minha vida, mais ou menos. Foi muito intenso, foram muitas e muitas horas de preparação para poder tentar ajustar coisas para o jogo, mas ficar no banco de reservas já não é uma novidade para mim, porque eu vivi antes. Então eu já tinha vindo aqui na final com o Sub-20, vivi várias vezes como essa experiência de estar no banco de reservas. Então simplesmente foi ver realmente, o que mais me impressionou foi ver meus companheiros correndo e fazendo o que eu falava. Antes eu estava dentro do campo jogando com eles, e agora eu falava, ajustava as posições e eles faziam e me obedeciam. Isso foi o que mais me emocionou. Felipe, boa noite. É Guilherme Xavier da Trivela. Queria falar um pouco sobre a questão do Gabigol. Ele não era o mais cotado para começar hoje, falava-se que o Gonzalo Plata seria o titular e na hora da escalação o Gabriel apareceu. E você comentou ontem, eu queria que você explicasse se foi uma opção sua técnica ou uma questão física, e queria que você fizesse uma avaliação da atuação do Gabriel. Já foi um ponto importante para você hoje? O Gabriel é um jogador histórico, um ídolo histórico do clube, e eu, mais do que ninguém, sei o que ele pode dar para a equipe. Eu sei o que ele pode nos oferecer. Um jogador não melhora da noite para o dia. Ele precisa de minutos, ele precisa de sequência, ele precisa de um certo carinho, um cuidado, mas não só o Gabriel. Nós podemos falar aqui de inúmeros outros jogadores que com um treinador pode ter mais minutos ou menos minutos, e isso é natural, né, no futebol. Então, o Gabriel foi uma escolha minha, escolha técnica, escolha que, como eu falei, eu sei o que ele pode me oferecer. Imaginei como o adversário vinha jogar, imaginei como a gente poderia atacá-los, e o plano de jogo foi em cima dele como número 9 e com o Bruno mais aberto. Então acredito que ele tenha feito um bom jogo, com certeza tem muito a evoluir fisicamente, confiança mesmo, e a hora que ele a primeira a entrar, ele volta a ser o Gabriel mentalmente e fisicamente. Ele vai precisar de mais tempo, talvez. Vai sentir no próximo jogo, porque não é fácil depois de tanto tempo sem jogar ter uma sequência, mas vou tratar dele e todos com muito carinho. Boa noite, Felipe. Luiz Machado, da Rádio Web Total. Felipe, parabéns pela vitória. Apesar do domínio completo do Flamengo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, percebemos a dificuldade ainda de fazer finalizações ao gol. Tivemos aí apenas 7 finalizações ao gol, né? Que é uma dificuldade que o Flamengo já tinha, né, no comando anterior. No seu ponto de vista, o que o Flamengo precisa
fazer para poder melhorar o setor ofensivo e poder ter mais efetividade, né? Uma vez que essa partida poderia ter sido um placar dilatado. 7 dentro do arco, você fala? 19 finalizações, 7 ao gol, onde... no gol, ok. 19 finalizações, são muitas finalizações, hein? Muitas finalizações, hein? O que poder fazer para ajustar como é que fala? A mira, ajustar isso, tendo chances, tendo ocasiões de gol, a bola vai entrar. Então o meu dever é fazer com que cada vez que os meus laterais cheguem no fundo, estejam 3 jogadores dentro da área. Meu dever é cada vez que o Arrascaeta pegar a bola, existam 2 jogadores atacando o espaço. E por aí vai. Então, vão fazer gol sempre? Com certeza não. Pode ter certeza que existem dias melhores, dias piores, dias que se vai golear, dias que a bola não vai entrar. Existe um grande goleiro no gol, que foi meu companheiro também. Desculpa. Mas eu vi um time que criou muitas chances, que conseguiu finalizar e que incomodou o adversário em todo momento. Então, fiquei feliz porque é questão de tempo que a bola entre, porque a qualidade é extraordinária. Eu tenho uma máquina na mão. Boa noite, Felipe. Alana Fonseca, da Mosaico. O que eu gostaria de saber uma coisa é que você hoje fez uma operação pós-perda muito forte e também subiu as linhas. Isso já era uma característica sua desde as categorias de base, no Sub-15, no Sub-20. Podemos falar que isso vai ser uma característica do Flamengo de Felipe Luiz? Boa noite. Confesso que a pressão pós-perda que já estava antes do Felipe Luiz chegar era muito forte, sempre foi. Esse time tem um pé de pressiona muito forte, herança do trabalho do Tite, e as linhas altas é um ajuste que sim, também já existia, mas que eu quero fazer e quero colocar os ajustes necessários para poder fazer do meu jeito, né? Mas é um time que sabe fazer, que já fez, os jogadores já jogaram com essa linha alta, porque é a única forma de pressionar, se pressionam todos juntos. Tá. Felipe, boa noite, Rodrigo do canal Vamos. Eu não sei se você acredita em coincidências, mas o Alexandro é um cara que esteve presente em muitos momentos da sua vida. Na seleção brasileira, vocês foram convocados juntos algumas vezes, né? Foram campeões da Copa América, foram convocados uma vez um no lugar do outro, enfim, é uma história que muitas vezes se confundiu ali. E hoje quis o destino que o Alexandro fizesse o primeiro gol da era Felipe Luiz aqui no Flamengo. Então eu queria te perguntar sobre essa sua relação com o Alexandro e se você acha que esse momento pode ter significado alguma coisa. Com certeza, quando a bola entrou eu já pensei nisso, falei, poxa, eu demorei tanto para fazer um gol, ele já fez o primeiro aqui. Um jogador extraordinário, e jogador que jogou em time grande, que jogou Copa do Mundo, que jogou seleção, dispensa apresentação, vocês sabem disso. Pode ser que em algum momento ele seja questionado, né? Mas se a equipe, não tenho dúvida do que eu vou falar, que ele faz o time ser mais, como é que poderia falar? Ser mais completo com ele no campo, né? Mas, dito isso, foi muito difícil escolher entre ele e o Ayrton, porque eu adoro o Ayrton, um cara que eu vi crescer, que me botou no banco, isso eu não posso esquecer, e que vai ter os minutos, claro que vai, necessários. O Alexandro já tem a idade que eu tinha quando eu cheguei aqui, não vai conseguir jogar todos os jogos, e eu preciso do Ayrton, e é um jogador que tem muita margem de evolução, mas muita mesmo, um jogador que tem umas possibilidades, que ele já chegou também na seleção, né? Que pode levá-lo à seleção, mas mantê-lo na seleção. Então, assim, eu tenho 2 laterais que eu não preciso, 3, na verdade, 3 laterais que eu só fechar o olho, pegar o dedo e botar no campo, que eu sei o que vai solucionar meu problema. Por isso que eu repito, é a máquina que eu tenho na mão. Felipe, boa noite. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Queria só citar uma coisa antes de eu fazer minha pergunta, que antes do gol anulado do Gabriel, eu consegui perceber vocês dois se comunicando ali. Você tinha perguntado para ele se estava tudo bem, foi algo desse tipo, porque eu estava atrás do gol, consegui perceber uma comunicação entre os dois. Ele responde com ok,
e logo depois ele faz o gol, estava anulado. Queria que você falasse um pouco dessa relação, né, de proximidade com esses jogadores, se eles já assimilam o seu tipo de modelo de jogo para esse novo Flamengo, e que você falasse um pouco sobre as ações ofensivas do Corinthians no segundo tempo. O Flamengo perde um pouco da pressão e dá algumas chances para o Corinthians. Você acha que defensivamente a equipe já tem o modelo que você espera que eles desempenhem? Defensivamente, Obrigado. você falou? Desculpa. Não, eu não lembro muito bem o que o Gabi falou. Eu sei que ele olhou para mim e falou alguma coisa sobre o gol. Eu perguntei se ele estava bem fisicamente. Por esse lado, sinceramente não lembro não. E depois das trocas e dos ajustes táticos que o Corinthians fez, realmente foi mais complicado. Por quê? Porque eles mudaram o sistema, eles colocaram, se eu não me engano, pelo que eu vi ali, um 5-2-1-2, e não é a mesma coisa pressionar um 4-4-2 losango do que pressionar uma linha de 5. Os jogadores deles são muito anárquicos, se mexem muito pelo campo, então é difícil você ter uma referência clara de quem você vai pressionar. E com as trocas e sem poder ter treinado uma pressão nesse sistema, claro que desajusta, é natural. Mas a gente tentou ajustar e até, sei lá, no minuto 25 ali foi bem. Depois realmente o time caiu, mas mesmo assim controlou bem. Acho que a linha de 4 fez um jogo fantástico e não tomamos gol, né? Porque tem que saber sofrer. Não existe time que ataca 90 minutos e não sofre chute no gol. Não. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil. Obrigada por ter chegado rápido aqui na coletiva. Queria que você explicasse a tua opção hoje por sacar o Fabrício Bruno e colocar o Léo Ortiz, né? O Léo vinha jogando de volante muito bem, inclusive, mas vários torcedores já pediam para que ele fosse para a zaga, que de fato é a posição que ele se sente mais confortável, né? Tem a ver aí com essa questão da pressão alta, enfim, queria que você explicasse. Um pouco do mesmo do Alexandre e do Ayrton, são dois laterais de seleção, fecha o olho, pega um e bota. O Fabrício e o Léo também são dois jogadores fantásticos, dois zagueiros que são super seguros e que não tem erro, né? E foi uma opção realmente tática, né? Uma opção segundo o nosso plano de jogo que eu tinha estudado sobre o Corinthians, e encaixava melhor o Léo nesse jogo. Outro jogo vai ser o Fabrício e outro jogo vai ser o Davi, e se precisar do Cleiton eu sei que também vou poder contar com ele, mas eu costumo fazer esses ajustes dependendo muito do que o adversário faz, e hoje foi o Léo. Mas, dito isso, o Fabrício é um grande líder desse elenco, é um dos capitães. Eu adoro ele, fui campeão com ele e sei o quanto é difícil ficar fora, e não tenho dúvida que ele é importantíssimo para mim e vai ser até o final. Boa noite, Felipe. Boa noite. Parabéns pela vitória, pela estreia. Bruna Medeiros, do canal do Felipe Fontoura. Entrando na questão que já falaram sobre o seu futebol ser muito impressionante, que você falou também ontem, e a gente via na base e viu hoje também, o Flamengo tem apresentado muitos problemas físicos, né, nos últimos tempos aí, com o Tite e tudo mais, e a gente percebeu também hoje, pelo menos eu percebi, uma queda física do time no final. Eu queria saber como você planeja lidar com isso dentro da sua característica e também conforme ali os jogadores do Flamengo com essas questões já até hoje. Obrigada. Importante essa questão, porque os problemas físicos eles podem existir, e o que eu peço para os meus jogadores não é fácil, e pressionar os 90 minutos não é fácil, e eu quero tentar, porque eu sei que dá, porque eu já fiz. Então vai existir problemas físicos, eu sei o risco que eu vou correr, porque existe uma mudança de metodologia, existe uma mudança de treinamentos, onde onde vai gerar uma adaptação nesses jogadores, e uma mudança também de forma de modelo de jogo, e que vai gerar uma adaptação também durante o jogo, e que vai acabar acontecendo, mas é um risco que eu quero correr. Da mesma forma que pressionar é um risco, porque o mais fácil é ficar em bloco baixo, você corre menos risco. Então eu sei o risco que eu estou correndo em pressionar e também na parte física, mas eu volto a repetir, com o elenco que eu tenho na mão, o privilegiado que eu sou, vai demonstrar a força que tem esse elenco.
Os jogadores que estão fora, quando acontecer problemas físicos, são tão bons como os que estão jogando. E isso vai fazer o Flamengo ser cada vez maior. Então eu não reclamo. Para mim é um privilégio estar vivo na Copa do Brasil e estar com o brasileiro aí também para disputar. Felipe, bom revê-lo, muito boa noite. Boa noite. Lá em Guayaquil, eu lembro que eu te fiz uma pergunta e perguntei para você se realmente você iria ser um dia treinador do Flamengo. Você falou que um dia você iria ser treinador. A minha pergunta é, como foram esses 3 últimos dias que antecederam o dia de hoje para você em casa, com a sua família, os seus amigos íntimos, né, parentes, familiares? Você conseguiu dormir essas noites? Como que foram elas? Isso é muito interessante. Muito interessante para mim. Incrível. Eu posso tomar essa água aqui? É boa ou é de mentira? Ah, tá. Desculpa. Desculpa. Vamos lá. Esqueci de avisar da água. Não, é porque não sei se está muito tempo aí. Vamos lá. Segunda, eu dormi domingo à noite tranquilamente. A gente tinha um jogo contra o Porto Vitória no Sub-20. Quarta-feira, que foi hoje, aliás, o Sub-20 ganhou de 8-1. E aí eu acordei de manhã e com uma ligação do Brás e com um convite, né? Então, a partir disso aí não parou mais. Aí eu já fui pro CT e praticamente vivi ali, porque são muitas decisões a tomar, são muitas coisas a decidir, a preparar e aí, por sorte, como eu já falei inúmeras vezes, eu tenho uma equipe, uma comissão técnica fantástica, de pessoas únicas que me ajudaram demais, porque com certeza isso aqui não é só o Felipe Luiz, e aí conseguiram dar pelo menos uma informação clara para os jogadores para fazer nesses 2 dias, porque realmente quase não tem tempo para treinar. Então, foi basicamente isso. Mas dormi, sonhei bastante com o futebol, sonhei bastante com o Flamengo, mas não almocei, na verdade esqueci de almoçar um dia, mas é isso. Mas como eu falei, né, quando a gente é apaixonado pelo que faz e ama o que faz, não é trabalhar, é prazer. Pois é, eu segunda-feira não vi as crianças, ontem à noite vi um pouquinho, meia hora, mas sabem do que eu estou passando e entendem perfeitamente. Mas estão aqui no estádio hoje e estou louco para dar um abraço neles. Felipe aqui, boa noite, parabéns pela vitória. Ângelo Furtado, Time Web Sport. Felipe, antes do início do jogo, tive o privilégio de entrevistar o Zico ali fora. E ele falou que estava aqui hoje para te prestigiar, te considerava um amigo e ídolo. Queria que você mandasse um recado pro Galinho. Ontem à noite eu estava indo para a cama e aí eu vejo meu celular, Arthur Coimbra. É interessante, é muito bom. Ter o Zico como amigo nunca me parece normal. É um privilégio muito grande. Ele me ligou, me desejou sorte, me deu alguns conselhos, me contou um pouco da história dele como treinador. E é isso, como eu falei. Eu ainda não consigo ficar normal do lado do Zico, do Júnior, principalmente do Atirson. Não consigo ficar do lado dele direito, porque são grandes, são muito ídolos, mas estou me acostumando. E o Zico é tão próximo, né, tão humilde que fica mais fácil. Mas para mim é único ter o Zico como amigo. Vamos lá. Muito bem, esta é a sua vida, Felipe Luiz. Chega. E tiver... Por falta de conteúdo, a gente voltou pro programa. Não, calma. O negócio é o seguinte. Não, a entrevista foi boa. Tava indo bem, mas aí... a parte do futebol foi bem legal, hein? A parte do futebol foi bem legal. O Felipe foi bem na entrevista. O Felipe foi muito bem. E o Felipe... Felipe é esperto. Felipe encheu a bola do Gabigol, falou, questão física, ainda vai demorar um pouquinho e tal, faz o gol, mentalmente melhor e tal, etc. Chamou a torcida, falou da importância da torcida, mais uma vez reforçou a forma dele de jogar, como ele pensa futebol, que é exatamente como o torcedor do Flamengo quer ver o Flamengo jogar. Muita coisa vai mudar. Que tem uma máquina nas mãos, ou seja... O Felipe falou que o torcedor do Flamengo, opa, é tudo isso que eu quero. O Felipe tem algo... Né? Você discorda de alguma coisa? Não, eu achei que ele foi muito bem, eu estou elogiando. O Felipe tem algo que nenhum treinador... Está se comunicando muito bem e mostrou em campo. Nem o Jesus, nenhum treinador que veio depois de Jesus. O Felipe tem algo que é muito valioso dentro do Flamengo. E é intangível.
quer entender a tal da máquina. Ele entende, exatamente. Entende quem está perguntando, ele conhece quem está perguntando, ele conhece todos os jogadores que está trabalhando, ele conhece a arquibancada, ele conhece o Braz que ligou para ele às 7 da manhã, ele conhece o presidente, ele conhece a eleição que tem dentro do clube, ele conhece tudo que foi vivido desde o Jorge Jesus. Então, soa, muita gente já falou, né, que entrevista boa, soa até mais natural o que ele fala, porque de fato ele conhece, e ele tem um conhecimento da bola de quem jogou junto e falou, pressiona assim, a linha de 4 ele é tranquilo. Né? E é claro que passa um recado, claro que com a vitória também colabora, porque não tem o peso de ter que deixar já uma explicação do primeiro jogo, passa um recado de algo positivo. O Felipe falou algo que muita gente já falou do Gabriel, que é um cara histórico, que a hora que a bola entrar, a confiança volta. Só que ele está falando em outra situação. Ele é o cara que pegou e botou o Gabriel de titular, que ninguém botava. Mas perceba que ele também não está garantindo o Gabriel, porque ele já falou da parte física. Porque ele tem Isso tamanho, vai demorar ele tem um pouquinho tamanho mais. E ele tem relação para dar esse recado ao Gabriel sem gerar uma celeuma. Agora sim, eu acho que É mais simples. Ninguém chega para dar uma coletiva do Flamengo, já só para te passar. Ninguém nunca chegou para uma primeira coletiva de Flamengo com tanto entendimento sobre o que é o Flamengo, pelo menos nessa gestão. Nos últimos tempos. Isso faz diferença. Eu acho que assim, nesse Foi isso que eles foram contexto, buscar. É absolutamente compreensível a decisão dele de dizer. Quando eu digo nesse contexto, eu estou dizendo, obviamente, a ausência do Pedro, a ausência até do Carlinhos, a ausência de outros jogadores de lado que ele poderia colocar, eventualmente, para colocar o Bruno Henrique como centroavante. Então, primeiro, não vou dizer que ele foi forçado a escalar o Gabigol, porque ele tinha a opção do Plata e colocar o Bruno Henrique como centroavante. Ele falou que foi a opção dele mesmo. Então, e foi a opção dele, evidentemente, e eu acho uma opção compreensível, porque olha um pouco para esse momento do Flamengo, para as críticas, para o contexto, para tudo que o Gabigol vem corretamente sendo criticado, porque as críticas são justas, acho que por parte da torcida, por parte de jornalistas, por parte de todo mundo, né? O Gabigol se colocou nessa situação, ninguém colocou ele nessa situação de crítica. Mas quando você pega um cara com essa capacidade, porque capacidade ele tem, e mostrou mesmo no jogo de hoje, se ele faz aquele gol de letra, você imagina o que ia ser se ele faz aquele gol de letra. O que ia ser a exaltação dele, tá de volta, o Gabigol tá de volta, o que ia ser a exaltação do treinador. Quer dizer, muitas vezes um jogo como esse pode significar uma mudança de chave, de momento, de fase do jogador, e é óbvio que se isso viesse ou vier a acontecer, para o Felipe vai ser importantíssimo, porque é um jogador de um nível que acho que a gente não discute. Para o Gabigol vai ser importantíssimo, e aí o mérito vai todo para ele. Olhando para a atuação, eu não acho que foi essa maravilha toda, porque também parece que ele jogou muita bola. Não, mas foi uma atuação ok do Gabigol. Boa. Foi uma atuação ok, ele mostrou a qualidade técnica que ele tem, seja no passe na finalização de letra, num passe que ele dá para o Arrascaeta um pouquinho antes daquela finalização, e nesse gol anulado por milímetros, e a gente já falou, né? Aí eu não vou mais perder tempo com isso daí, porque não vou discutir a marcação. Se a gente quer discutir essa marcação, a gente chama o VAR com o semiautomático, que eu falo isso desde o ano passado. É verdade. Cara, a gente tinha já no ano passado, ainda não tinha na Premier League, não tinha na Espanha, mas já a UEFA já usava. A Itália já usava. Não precisa ficar esperando. Não precisa ficar esperando os outros, todas as ligas todo terem mundo fez para dizer algum agora a movimento gente para melhorar, quer. né? Todo mundo tentou fazer algum movimento para melhorar. Aqui não. E é bom a gente que está parado então, no primeiro VAR. Ou seja, o que eu estou falando? No ano passado, na temporada passada, só a UEFA usava, a FIFA também, e a Série A da Itália. O que aconteceu essa temporada? A Espanha passou a utilizar, a Inglaterra passou a utilizar. Por que será? A Alemanha passou a utilizar. Por que será? Porque eles viram, os caras têm uma ferramenta muito melhor, muito mais eficiente, que não deixa margem para dúvidas. Por que eu vou continuar usando essa linhazinha? Porque hoje mesmo, na hora que a linha é traçada, isso para não dizer que é a favor de um ou de outro, isso aconteceu no jogo do Palmeiras com o Flamengo, a mesma coisa, o gol do Flaco Lopes, é aquela coisa, é aquela linha que assim, hoje mesmo a gente viu o traçar da linha. Uma hora ela estava um pouco mais para a direita e eu olhava e dizia, tudo bem, pode ser aí. Uma hora ela estava um pouquinho mais para a esquerda e eu dizia, também pode ser. Tudo bem, pode ser aí. E aquilo ali provavelmente ia mudar o impedimento ou não. Então, assim, se alguém espirrar na sala, a linha sai do lugar. Exatamente. E aí, um abraço. O legal do Felipe Luiz... Aí, ó, olha aí, ó. Essa é a linha. Você não tem nem ângulo, nem qualidade de imagem para dizer que está errado. Eu, sinceramente, não me convence. Seguinte, não, acho até que me convence, mas a gente assim, tá dizendo não o seguinte, questão não... que nem uma coisa nem outra convence. Não é que é a favor de um ou contra o outro. É o seguinte, é para discutir a situação que
você não tem certeza no futebol, mas se você tem uma tecnologia que te mostra isso com exatidão e ela não é utilizada, porque tem um certo custo, né, e a CBF é uma entidade rica e ela não pode gastar com isso, por quê? Porque ela também não está nem aí para o Campeonato Brasileiro. Essa é a verdade. Né? E aqui é a Copa do Brasil, que é o campeonato dela, mas poderia estar mais preocupada com esse campeonato, mas também não está nem aí com as questões de arbitragem. Porque, assim, não é nada que deixaria a CBF pobre. Nada, Exato. Essa nada, que é a questão, pobre, né? Não é um negócio inviável. Não, dá para instalar. Em relação ao Davi Luiz... Sadio, tanto de tempo de tela que isso aí roda, ele daria 5 cotas ali e pagaria. E o tempo que se perde né, do jogo, porque esse tempo de VAR, ele não volta para o jogo. Você pode parar o cronômetro, não volta para o jogo. No Brasil, na América do Sul, Libertadores, essa coisa aqui não te traz de volta o jogo. Ela consome partes do jogo que não volta mais. Então a gente perde muito tempo com isso, porque não quer gastar um dinheiro que tem lá no caixa para comprar 50 vezes esse produto, e se você tira o jogo e dá o jogo, o tempo do jogo se oferece para o VAR, ao invés de oferecer para quem está vendo. Quer dizer, é um negócio muito louco. Em relação ao Davi Luiz, o Felipe Luiz, Davi Luiz acho que vai ser assistente dele qualquer hora. O Felipe Luiz, ele é tranquilo, é amigo dos caras, trabalhou com os caras todos, tal. Mas, sim, este início dá uma demonstração de que tudo bem, mas isso não vai pautar, não vai ser a pauta das decisões dele, o fato de ser amigo de um ou de outro. A escalação dele era óbvia, porque se ele fosse no outro sentido, ele já geraria para cima dele um questionamento maluco. Por que deixou o Gabigol no banco? Por que o Gabigol não pode jogar? Por que entrou esse, aquele? Ele fez uma troca, deixou o Fabrício mas não sei se o Gabigol era uma unanimidade, Calçade. Mas eu vou até te falar, na hora que sai a escalação do Flamengo, por curiosidade, eu fui ver, porque aí é aquela coisa, né? Pra mim foi uma baita surpresa. Rede social, o que os torcedores estão dizendo. E, cara, não era uma unanimidade, não, pro torcedor. Acho que pelo contrário, até a coisa do Gabigol, pelo que ele vinha mostrando, muita gente contestou a escalação dele, cara. E eu acho até compreensível que se contestasse, mas também acho compreensível que... Mas se ele vai escalar porque estão falando fora contra o Gabigol, ou se ele vai escalar de acordo com as convicções dele. Ele colocou o Flamengo, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, cada um na sua, tudo bem? Pulgar e Nico de la Cruz. A partir deste desenho, quem não tiver legal, aí eu tenho uma galera aqui o básico, que sabe jogar futebol. Teoricamente é o Flamengo ele básico. fez o básico para não levar para o jogo nenhum problema. E ele saiu com a vitória. Que a coletiva passou, mas uma vitória pequena, curta, ótima, você ganhou o jogo, mas porém com um resultado muito curto, que dá ao Corinthians a possibilidade de brigar no jogo de volta, porque aí transfere para o estádio, que é um caldeirão também. Então não é um jogo que a vantagem é grande, ela é a mínima, mas é boa, para quem melhor ter vantagem. Mas acho que se o Tite estivesse no comando ainda e fosse 1-0 o Flamengo, a vantagem ela era menor. A vantagem de hoje ela é maior por quem jogou, como jogou, o fato novo, o treinador, o ambiente na arquibancada, exatamente. Como o Flamengo sai do Rio. Se vier tropeçar no fim de semana, porque tem muita gente fadigada, tá tudo bem, porque o Flamengo já disse, né? Quando foi brigar na CBF para o brasileiro virar nada e Copa do Brasil virar tudo, ele já disse que não quer o brasileiro. Então vai ter 2 semanas para trabalhar até o jogo da volta. Eu acho que a vantagem foi maior do que o placar. Claro que era para ter sido 2, 3, 4, poderia ter sido se não fosse o... A vantagem é maior pelo que se desenrolou desde domingo. E acho que hoje precisava vencer. E eu acho que essa mudança... Ele tem a Libertadores antes, o quê? Não, ele tem... ele tem 2 semanas para treinar. Ele tem a semana da FIFA e a outra semana que seria na quarta, 2 até a semifinal. Sem alguns jogadores. Ele não vai ter Gerson, ele não vai ter o pessoal Arrascaeta, De la Cruz. Arrascaeta, De la Cruz. Ele não vai ter ele não vai ter a base do time. Exatamente. E uma outra coisa que mas quando voltar, ele vai ter para treinar, ele não teria, porque o confronto seria em cima. Ele não tem com a condição física. Por isso mas, que mudou a data. De qualquer forma, eu também acho que a mudança de data vai ser falada, fomentada, turbinada,
e de algum jeito... Mas só dela não ter entrado em pauta hoje, acho que já... Olha isso, eu tô falando 3 semanas porque eu tava considerando meio de semana. Foi pro outro final de semana, 19 e 20 de outubro. Só eu ainda tô com a data... Eu acho que isso vai pro campo. E eu só tenho uma crítica pontual à direção do Flamengo sobre o preço do ingresso hoje. Pode falar que eu tenho uma tela, mas pode falar. A falta de... Isso para mim é um erro grave num jogo de mata-mata. Obviamente, erro grave dentro do que é no futebol. Entender o momento da torcida ao definir a política de preços. Porque é óbvio que uma política de preço, ainda mais para um clube tão rico, onde o dinheiro de um jogo desses não faria tanta falta, ou não vai fundar absolutamente quase nada no clube. Óbvio que é importante o dinheiro, não gasta muito com contratações, com jogadores, etc., mas não mudaria quase nada. Com um preço um pouco mais baixo de ingresso, um preço mais acessível, o estádio estaria totalmente lotado. Eu tenho convicção que na estreia do Felipe Luiz, com a mudança de treinador, com o adversário Corinthians, por ser uma semifinal de Copa do Brasil, a torcida do Flamengo encheria o estádio, esgotaria todos os ingressos se o preço fosse mais acessível. Então, acho que ali foi um erro assim considerável você não entender o momento da equipe, não entender o seu torcedor. O Flamengo tem torcida suficiente para encher o estádio em qualquer lugar do país, qualquer estádio. E por isso a gente viu alguns lugares vazios. Mas acho que até pelo preço é o contrário, né? A informação da tarde aí, imagino. Os 700 pagaram e não foram. Aí realmente haja desânimo. 41.752 pagantes, 40... É verdade. Não, tá certo. 6 mil de gratuidade. Quase 6 mil de gratuidade. Isso é normal no Maracanã. Não, é 41 mil. 41 mil. 47? Não, 41. O jogo tem... 41 mil pagantes, 47 mil presentes. O jogo tem... R$ 153,40 o valor médio do ingresso. 13% do público que não pagou. É isso. Isso é uma característica do Rio, especificamente. Eu acho que tem uma soma. E não vai acontecer no estádio. Eu acho que tem uma soma de fatores. O quê? No novo estádio. Até o sábado à noite, a gente não sabia quando era o jogo. Até domingo, o grande público não sabia. O grande público ele não fica consumindo informação até sábado à noite. Até domingo você não sabia. Até segunda de manhã você não sabia quem era o técnico. Até domingo à noite você estava numa rebordosa ali da eliminação. Eu acho que vai além. E aí, quando se sabia de tudo, não adiantava o vídeo de Felipe Luiz ontem convocando torcida com esse preço, claro. Mas eu acho que tudo isso também impactou. Tudo bem, claro. Tudo isso. Mas você acha que se o preço fosse mais baixo, enchia ou não enchia? Eu acho que se fosse mais baixo, ao invés de 41 mil pagantes, acho que teria 51 mil, que não é o preço de Flamengo matar. Hoje era Flamengo e Corinthians, semifinal. Pelo amor de Deus. De Copa do Brasil. Hoje era jogo para 63 mil pagantes e 72 mil presentes. Concordo. O que eu acho é que, ainda que o preço fosse um pouco mais baixo, tudo que cercou esse jogo, em definição sobre o Tite, estreia do Felipe Luiz, chegado ou não, quem é que vai jogar... Então você concorda comigo? Houve uma leitura ruim da diretoria fazer política de preços... Eu só acrescentei. Diante de tudo que acontece. Eu concordo e acho que foi também isso. É que sempre tem além de todo um cenário. Vai lotar o estádio, obviamente. Isso para qualquer A torcida do Corinthians, ela tem a partir de agora... E se é um clube que não está desesperado por dinheiro para ser final de Copa do Brasil, é o Flamengo. Concordo. Ponto final aqui, ponto final. O Corinthians, ele lota... O Flamengo teve 2. O estádio tem sempre a média de 43 mil caindo para a segunda divisão. E sempre é vendido em 2 horas os ingressos. Isso tem. É verdade. Nesta tragédia toda, os ingressos são vendidos em pouquíssimo tempo. Tem uma telinha com números do jogo para a gente fechar esse assunto e partir para o lado do Corinthians. Vamos lá. Eu vi. Posse de bola 56% do Flamengo, acertou 405 passes, o Corinthians 271, teve 19 finalizações com 7 certas, o Corinthians 10 com 2 certas, grandes chances 4-2 Flamengo, ações na área rival mais que o dobro do Flamengo, 27-12, escanteios 6-4. Prêmio ESPN Bola de Prata Aposta Ganha é um oferecimento. Quando a bola rola, a diversão começa. Aposta Ganha. Vem pro Play. Vamos ouvir Ramon Díaz, vamos lá. Sí que tenés que saber que nosotros no estamos en los 3 torneos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para antes de hacer una formación, tenemos que trabajar muy bien y pensar
que tenemos que competir en los 3 torneos. Y como dentro de 3 días, porque el calendario es tan apretado, que tenemos que gestionar muy bien lo que es el esfuerzo de los jugadores. Porque si no, existe la posibilidad que no llegues a ninguno de las finales que tenemos que jugar. Pero hoy Flamengo muy bien primer tiempo, superior a nosotros, creando muchas situaciones y no concretándolas. Y en el fútbol puede pasar, el segundo tiempo cambiamos, mejoró un poco el equipo, pero también creando más situaciones también Flamengo, pero también tuvimos 3 o 4, nada más que podíamos haber concretado, que fueron, también las nuestras fueron muy claras. Y en el fútbol, cuando tenés situaciones y no la concretás, si es un mata-mata y tenés 2 partidos por jugar, le da la chance al adversario. A nosotros nos dieron la chance ahora. Jugamos de local, con nuestra gente, ya le hemos ganado a Flamengo en el Brasileirão, y existe la posibilidad también que le podamos ganar en la próxima que viene. Ramon, boa noite. Lucas da Rádio Band News FM. Você falou nesse finalzinho sobre essa chance que o Flamengo acabou dando por desperdiçar algumas oportunidades de gol. No final, no saldo geral, dá para falar que o Corinthians saiu com um bom resultado aqui do Maracanã, diante até do contexto que foi o jogo e de quão difícil é atuar também aqui contra a equipe do Flamengo? Decirle que el resultado podía haber sido. No, el resultado podía haber sido más amplio a favor de Flamengo. Pero tuvieron ocasiones y no la concretás. Nosotros había partidos que hemos jugado en nuestra casa y de visitante y hemos creado muchísimas situaciones y no la concretás. Le da la posibilidad al adversario que jugando la revancha te pueda ganar. No, creo que es para nosotros positivo porque podía haber sido más amplio el resultado. Entonces, no decimos que tuvimos grandes chances, pero tuvimos 3 o 4 que podíamos haber concretado. Pero eso nos permite estar vivos para lo que viene. Ramon, boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Queria te perguntar, principalmente ainda sobre as suas escolhas, né, para o começo do jogo, sobre o Héctor Hernández, né, a escolha do Yuri Alberto, artilheiro do Corinthians na temporada, no banco, exclusivamente pensando no jogo de sábado, pensando no confronto contra o Internacional, que hoje o Yuri Alberto entrou só no intervalo, o Héctor Hernández, que vinha tendo poucas oportunidades, hoje foi o titular? É lo que falou anteriormente Ramon. A gente tem que manejar muito esse esforço, porque tem muitos jogos, o calendário é complicado e Yuri venía de jogar 4 partidos, 90 minutos. Y Héctor estaba bien, obviamente que la falta de continuidad de partidos, más sé que es un jugador que nos puede dar mucho noise. No es fácil la situación de él jugar un juego cada tanto, viene de la lesión, mas es un cara que nós sabemos que puede ayudar mucho. Y por la escolha de Yuri fue esa, que jugó 4 juegos y el sábado a gente siempre falamos que la prioridad del Brasileirão. Nós vamos a competir hasta el final en los 3 frentes porque esta camisa merece esto, mas la prioridad no tenemos que reforzar y reservar el mejor time posible para usarlo, para el Brasileirão en general, aconteça lo que aconteça, mas a gente tem que... Foi por isso a escolha. Emiliano, Ramon, aqui, Vinícius. Tá aí, o Calçado já pediu a palavra. Claro, não, só para... O que o Ramon falou, ele está corretíssimo, ele tem 3 frentes e a prioridade é o brasileiro, como falou o filho, Emiliano Dias. O que se critica na escalação de hoje não é a escolha desse ou daquele jogador, é a disposição tática. Isso foi um horror. Então, uma coisa é diferente da outra. Porque se você nota que na disposição tática ele tentou fechar para o Flamengo o meio de campo e setores onde o Flamengo triangula, e tem jogadores, tem Gerson e o Wesley, que é um lateral que passa muito, Arrascaeta que se movimenta dos 2 lados, Nico de la Cruz, você tenta trancar.
E ele escancarou o time no primeiro tempo. Então a disposição tática que é o esquisito da parada. Ele podia ter feito isso até mesmo com aqueles 11 jogadores, não que acho que com os que ele não vai usar no final de semana. Que seria frágil, assim, de qualquer maneira, tendo Garro e Coronado. Cara, são dois caras que fisicamente também não conseguem te entregar tanto, mas ainda que ele dissesse, bom, esses são os 11 que eu preciso pôr em campo, porque são os 11 que fisicamente estão em melhores condições, ao ver o que estava acontecendo depois de 15, 20 minutos, ele poderia... Romero, sai daí da frente, Romero, vem aqui. Faz o que você sempre exatamente, fez. Muito demorado mesmo. Direito. Não seria nada estranho para o Romero fazer isso. Deixa o Garro... Fecha com uma segunda linha de 4, deixa o Garro um pouquinho mais solto ali na frente, porque ele não marca. Então, e olhando faltou jogo, essa postura. Você olha e fala assim, será que o jogador não... Fala assim, dane-se, eu vou fazer o que tem que ser feito, porque o jogador está vendo. Primeiro que ele tem os companheiros da defesa, sim, quase infartando. Só o Romero pode voltar um pouquinho, o Garro pode ajudar. Eles não, eles cumpriram o que foi determinado. Eles ficaram à frente do meio de campo, mal conseguiram ligar o Héctor Hernandes, teve uma chance de marcar um gol ainda no segundo tempo, mas a disposição tática foi um horror, independentemente do nome escolhido. São coisas diferentes. Eu poderia ter usado o Pedro Henrique. Você vai jogar no lado, mas você vai voltar baixando aqui, ajudando a marcar. Ficou no banco. Giovani, mesma coisa. Giovani é um atacante, mas Giovani, preciso da tua energia, moleque que esses tem caras uma disposição. Entregam mais com energia do que o Coronado e o Garro. Não é a vida do Coronado. O Coronado, quando entra para fazer essa função de jogar um pouco perto dos volantes e o Garro projetado, é uma situação de segundo tempo, geralmente, que o adversário está ganhando do Corinthians. E contra times tecnicamente mais fracos, o Corinthians vai ter domínio de bola, domínio territorial. O do Flamengo é um negócio esquisito. Concordo. Eu estou com o Calçado, não é sobre nomes. Ele teve outros nomes, tecnicamente com funções diferentes, só que ele tinha uma distribuição, uma disposição, podemos chamar, em Copas. Em Copas, não é que ele lançou mão dos melhores nomes ou das melhores ideias. Então, assim, hoje foi tudo muito diferente do que o Corinthians vinha fazendo em Copas. E, claro, tem todo o cenário do Flamengo que muda uma postura, muda um jogo e impacta. É verdade. Foi mal, Ramon, hoje? Foi mal, eu concordo. Assim, ele teve um certo menosprezo àquilo que o Flamengo poderia fazer e acabou fazendo, a gente não sabia antes do jogo, com a mudança de escalação, mudança de treinador. Né? A gente falava até na segunda-feira que um trunfo do Felipe era o Ramon não saber como exatamente ou o que vinha acontecendo, como o Flamengo jogaria. E ele fez uma aposta muito alta quando ele abre mão de um quarto jogador com mais capacidade de marcação no meio-campo, usa um terceiro sem muita capacidade, e aí o Flamengo deitou e rolou no primeiro tempo. Quando ele viu o equívoco, demorou um pouquinho para mexer, decidiu mexer no intervalo. Quando mexeu, o Flamengo continuou melhor, mas a diferença de jogo diminuiu bastante. O jogo ficou, digamos assim, o primeiro tempo foi um baile do Flamengo. O segundo tempo o Flamengo foi melhor, mas o jogo já foi mais duro. Sim. A gente está caminhando para o final do programa, daqui a pouco a gente vai rodar os gols aí da vitória do Atlético Mineiro sobre o Vasco, mas assim, todo mundo concorda que os dois confrontos estão abertos, certo? Claro. Né? Sem dúvida. Um gol só de diferença. Mas um belo jogo em casa também. Corinthians vai decidir em casa também, os jogos lá no outro final de semana. Bom, sempre lembrar, né? Dia 19, dia 20 de outubro. Eu pergunto para vocês... É o que dizem. É o que dizem. Pelo menos é o que temos até agora. Né? Que horas são agora? Agora são 00:56, né? Quinta-feira, pelo menos agora é isso. Marcado é isso. Não vai dar tempo de muito debate aqui, não, mas é uma coisa rápida só para a gente caminhar aqui para o encerramento. Qual confronto está mais aberto? Os dois têm... O Grilo. Os dois têm... os dois têm a mesma chance. O Corinthians já ganhou do Flamengo. O Corinthians e o Vasco saíram vivos hoje. Saíram vivos, então. Poderiam ter tomado... Poderiam. Talvez o Vasco, pelo seguinte, porque o Vasco pode dar um pouco mais de valor para a Copa do Brasil. O Corinthians, tá claro, o Corinthians não deu o devido valor hoje. E o brasileiro é a prioridade. Eu digo devido valor não pelos nomes, mas sim, repito, pelas funções. Isso foi um horror. Porque você encontra equipes bem montadinhas, simples. Você encontra assim, fechadinhas. Você tem o zagueiro do lado do campo, do lado direito, e o lateral. Você tem o volante desse lado direito e o atacante que volta. Você encaixota o adversário aqui. Às vezes os adversários, como o Flamengo, ficou encaixotado contra o Peñarol. Sim. O Peñarol é um exemplo. Era só ter olhado e falar assim, tenta fazer sem
sem a maestria do Peñarol, que é mais time, mas você fecha. Ele escancarou tudo e era todo mundo correndo sem direção. Vamos fazer um intervalinho? Não deu tempo todo mundo falar, não tem Mas problema. o Vasco tá Vamos fazer dentro. um intervalinho e a gente volta já já. Até porque eu não sei se eu tenho essa... Acabou o Linha de Passe sábado, porque no final de semana teremos eleições no domingo, então a rodada, jogos na sexta, jogos sábado, exatamente, o Linha de Passe robusto, não é isso? 9 da noite. Assim que terminar a rodada, vamos até às 11 da noite. Muito bem. Vem aí Edu Elias, vem aí Elton Serra, vem aí o Sport Center, com muito do que a gente ficou devendo aqui sobre Vasco e Atlético. Flamengo vence o Corinthians e abre vantagem na semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo superou o Corinthians por 1-0 na noite desta quarta-feira no Maracanã e saiu em vantagem por uma vaga na final da Copa do Brasil. Alexandro marcou o gol do rubro-negro, que teve a estreia de Felipe Luiz no comando do time profissional. O jogo da volta será no dia 20, um domingo, na Neoquímica Arena. Os dois discordam e brigam na justiça por causa da data da partida. Inicialmente, o duelo seria no dia 16, quarta-feira, mas foi passado para frente por causa da data FIFA. O Flamengo foi praticamente o dono da partida no primeiro tempo. Bem superior, pressionou o Corinthians e ocupava o campo de ataque com frequência. O time de Felipe Luiz encurralou o de Ramon Dias e só não marcou mais gols porque Arrascaeta e Gabigol pararam em boas defesas de Hugo Souza. O goleiro, porém, tentou adivinhar o que Alexandro iria fazer e foi surpreendido com um chute ao invés de um cruzamento. O segundo tempo foi mais equilibrado, com 3 mudanças e meio-campo mais forte. O Corinthians não foi tão vulnerável, mas ainda sofreu. Gabigol chegou a marcar o segundo gol, mas este foi anulado pela posição de impedimento do atacante no cruzamento de Alexandro. Cada equipe teve 2 bolas na trave, Arrascaeta e Dela Cruz no lado do Flamengo e Romero e Mateuzinho pelo Corinthians. No fim, a vantagem para o jogo da volta é rubro-negra. O Corinthians precisa vencer por 2 gols de diferença no jogo da volta para conseguir a classificação. Vitória por diferença mínima leva a decisão da vaga para os pênaltis. Empate ou triunfo do Flamengo dão a vaga para o rubro-negro, consequentemente. As 2 equipes voltam aos gramados no sábado, às 19 horas. O Flamengo enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova, enquanto o Corinthians medirá forças com o Internacional na Neoquímica Arena. Hugo Souza estava em evidência antes mesmo de a bola rolar. Emprestado pelo Flamengo ao Corinthians, o Timão teve que pagar 500 mil ao rubro-negro para poder utilizar o goleiro, que ainda não foi adquirido de forma definitiva. O time paulista perdeu, mas a impressão é que a conta poderia ter sido pior sem ele. Foram, no mínimo, 3 grandes defesas, apesar do equívoco no gol de Alexandro. Gabigol foi a grande surpresa de Felipe Luiz na escalação do Flamengo. Foi apenas a 5ª vez que o camisa 99 começou uma partida como titular em 2024. O atacante deu bons passes, chegou a marcar um gol, anulado por posição irregular, e quase balançou as redes, parando em boa defesa de Hugo. Ele saiu aplaudido pela torcida no Maracanã. Felipe Luiz começa a trajetória como treinador profissional com o pé direito. Novidade após a demissão de Tite, o ex-lateral deixou o time sub-20 e, mesmo com pouco tempo de treino, levou o Flamengo à vitória.